Se vocês analisarem o artigo 5º da Constituição Federal, vocês verão lá que tem 65 itens lá, parágrafos do artigo 5º. E lá está direito, bem direito, o direito da boa alimentação, o direito da felicidade, o direito da proteção dos órgãos do governo. Agora imagine se pudesse associar isto, a boa alimentação, com a proteção dos órgãos de vigilância e principalmente os órgãos protetores do consumidor. Aí funciona. É o que tem acontecido com o nosso convidado de hoje. Ele tem uma casa comercial aqui em Poços, e nessa casa comercial ele aliou isso, a boa alimentação com a segurança do bom alimento e o direito do consumidor. Vamos falar com ele daqui a pouquinho. Antes, recebo mais uma vez, para minha alegria, meu companheiro de bancada, aliás, meu professor, Dr. Carlos Camargo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Vanderlei de Mello. Obrigado pelas palavras, né? Não mereço, mas agradeço. E, mais uma vez, é um prazer estar contigo aqui. Obrigado pelo convite. Eu quero cumprimentar também o diretor da TV, o Deu Pereira, a todos os funcionários da TV Poços, e aproveitar também a oportunidade para cumprimentar mais uma vez o Deu Pereira, porque foi agora, recentemente, convidado, escolhido para ser o nosso secretário de turismo, né? Atendendo a convite do prefeito Sérgio Azevedo, e o Deu Pereira assumiu a pasta do turismo em Poços de Caldas, que eu não tenho a menor dúvida que ele vai cumprir com o maior sucesso, porque competência não lhe falta, só um pouquinho de sorte, e eu acho que aí está feita a mistura completa para que desse sucesso. Então, bastante sucesso. Para enfrentar um encargo desse também na prefeitura meio sem dinheiro, tem que ser precisa sorte de coragem, mesmo. Né? Tem Exatamente, que ter coragem muita também, competência, muita coragem. A prefeitura é sabida de todos nós, não só de Poços de Caldas, mas de toda Minas Gerais. Todas as prefeituras estão passando por problema de ordem financeira, decorrente do não repasse de verba do governo estadual do senhor Fernando Pimentel, né? Que reteve em ordem de 7 bilhões de reais que deveria ser repassado para as prefeituras, e todas ficaram aí num processo muito complicado, porque as despesas não batem a porta, né? E o prefeito tem que zelar pela cidade, e o dinheiro não chegava, né? Agora, com o governador Zema, as coisas estão paulatinamente encaminhando, né? Sendo colocado, tentando se colocar no eixo. Mas eu agradeço o Vanderlei de Mello mais essa oportunidade. Hoje o papo aqui é um papo muito apetitoso, né? Muito apetitoso, né? Então vamos lá e passa o comando. Esse rapaz, doutor, eu tenho um carinho muito grande por ele, que foi meu aluno. Foi meu aluno no Colégio Pio XII. E eu sempre fui cliente do pai dele, principalmente quando ele era aqui no teleférico, né? Então eu não saía de lá, né? Depois a gente começa a arrumar uns probleminha, aí tem que diminuir um pouquinho as massas, mas a amizade sempre continua. Ricardo Muciarone, seja bem-vindo à TV Poços, ao programa Direitos e Deveres. Vanderlei de Mello, depois dessa introdução professoral, né, fica até difícil eu aqui me acomodar nessa bancada, né? Professor Carlos, né, eu tive o prazer e a honra aqui de ser aluno. Professor. Mas dele eu sou aluno também. Então, eu sou aluno em uma outra escola com meu irmão ali, né? Então a gente vai aprendendo, né? E eu vou te falar humildemente, eu me assento aqui diante dessa bancada, junto aqui aos mestres, né? Que isso. Tá? Então, para aprender um pouquinho, trocar ideias, né? Brilhante introdução do professor Vanderlei. Tive a honra de ser aluno no Colégio Pio XII, onde temos a saudosa lembrança dos grandes professores que tivemos lá, Carlos Henrique, que ainda dirige o colégio hoje através de outras... E o Monsenhor Trajano Barroco, né? O Monsenhor Trajano Barroco, Marilena Braga, Rita Jerônimo, e dentre tantos outros que a gente não pode... Dona Beatriz Monteiro. Beatriz Monteiro, Dona Alice. Dona Alice. Ah, Maria, que saudade, que saudade. A gente vai olhar para trás, pegou a chorar, viu? Mas, ô Ricardo, eu vou te fazer uma pergunta. Aliás, eu fico mais à vontade chamando de Muciarone, em homenagem ao seu honroso pai, que foi eu sempre falava assim para o Ricardo,
Se ele for um dedo do pai dele, é um grande homem. Um dedo do pai dele. Não só mais que isso, não. Muito obrigado. O pai dele foi um exemplo a ser seguido, né? É um exemplo a ser seguido, porque a gente vê que a família Mucciarone aqui em Poços faz um trabalho social muito grande também. Muito obrigado. Mas, Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá. Você sabe qual é a origem do macarrão? Me perguntaram isso hoje. Quando eu anunciei na canção de boiadeiro que você vinha para cá, o Dr. Carlos me falou que você vinha para cá. Aí eu anunciei na canção de boiadeiro que você vinha lá. Se você vai narrar também, doutor, leva na canção. Vocês vão me arrumar problema me levando nesses programas aí, hein? Não, mas você vai virar artista de televisão já já. Mas a verdade é que o pessoal fala que o macarrão nasceu na Itália, mas não é não, né? Não é não, Vanderlei. O macarrão nasceu na China, né? Eu não sei precisar aqui exatamente a data de origem, né? Mas os chineses nos brindaram com este belo alimento, né? E os italianos, com o desenvolvimento da história da humanidade, né, os chineses eram grandes navegadores e tal, grandes desbravadores das terras, né, e os romanos também iam adentrando ali ao território. Então, a troca cultural foi muito grande, muito intensa no passado, né? E os chineses nos brindaram com a criação do macarrão. Os italianos desenvolveram outras técnicas, outros processos, para diversificar a variedade de massas, mas a origem é na China. Então os italianos assumiram a paternidade. Sem dúvida, né? Então os nossos irmãos, eu tenho lá, né, a minha origem familiar é da Itália, né? Mucciarone italiano, né? Apesar de ter essa cara de libanês, turco, sírio, que o pessoal comenta muito comigo e brinca muito, né? Mas os mouros passaram ali pela Península Itálica e provavelmente nas minhas raízes, com certeza eu devo ter alguma coisa na minha árvore genealógica aí dos mouros, lá dos árabes, libaneses, etc. Mas a minha origem é italiana, né? E a Itália, ela aprendeu a trabalhar muito bem as massas, né? Quando se fala de gastronomia, né, a gente lembra dos países, lembra das cidades, né? E a Itália é muito reconhecida pelas massas, né? A cultura gastronômica mundial. Nós, seres humanos, a gente não sobrevive sem se alimentar. Então, o alimento, como você muito bem disse, posso falar de você, né? Fica à vontade, claro, é mesmo. Como o professor muito bem disse aqui no início, né? A alimentação, ela faz parte da nossa história e da nossa vida, sem se alimentar. E é direito constitucional. E com hoje muito bem regulamentado pelos órgãos competentes, né? Os órgãos federais, estaduais e municipais. Então a gente tem realmente a obrigação e o dever de proporcionar uma boa alimentação para o consumidor. E esse é o nosso papel de empresários do ramo da alimentação. Eu, quando cheguei a Poços de Caldas, o primeiro advogado que eu conheci foi o Dr. Vanderlei de Mello. E a partir daquela época, isso no ano de 1992, né? A partir daquela época, passamos aí a estreitar a amizade, né? Ele no campo da defesa e eu no campo do ataque. É verdade. Mas isso me impediu, que não afetou em nada a amizade, mesmo sendo antagônica às atividades, né? Mas então o Dr. Vanderlei passou a ser o primeiro amigo advogado que eu tive em Poços de Caldas. E quando a gente chega na cidade, logicamente, porque a gente quer conhecer a cidade e já procura um restaurante, né? Quero ir num restaurante, um restaurante bom, agradável, uma comida que possa unir, né, o útil ao agradável, o ambiente, o prato. E então também uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui, o Paulo Eustáquio de Souza, né, o vereador, hoje vereador, né, já por diversas vezes, o vereador Paulo Eustáquio me levou no restaurante do Mucciarone. Então foi o primeiro restaurante que eu entrei em Poços de Caldas, e levado por esse amigo, Paulo Eustáquio, e a partir dali a gente ia semanalmente, quinzenalmente, ao restaurante do Mucciarone, pai do Ricardo Mucciarone. Baseado nessa pergunta, me surge aqui uma interrogação, né? Eu gostaria que o Ricardo nos contasse a história da família Mucciarone no ramo da gastronomia em Poços de Caldas. Dr. Carlos, Dr. Vanderlei, público da TV Poços, a quem me esqueci de saudar aqui também a direção, aos funcionários da TV Poços, a quem eu tenho muito carinho. Tive a honra de participar de diversos programas aqui na TV, né? Eu dei uma sumida,
eu acho que eu estava muito exposto, né? Mas eu recebi um convite do Dr. Carlos Camargo e não tenho como recusar, né? O convite de irmão a gente não recusa, né? A gente não pode fazer isso aí. Perfeito. Então a gente está aqui hoje falando ao público, né? E a nossa história, eu estou com 45 anos, professor, e eu vou te falar que eu acho que eu já poderia requerer aposentadoria, porque eu convivo na área da alimentação desde os meus 4 anos de idade. Então eu tenho 41 anos de convivência nessa área, quando meu pai iniciou esse trabalho, né? Porém, antes disso, meu pai começou a trabalhar no Hotel Ferrarito, lá no Guarujá, né, de garçom lá na década de 60, no início ali de 70, mas meu pai se estabeleceu em Botelhos inicialmente, ficou 4 anos em Botelhos com alguns estabelecimentos. Posterior a isso, ele veio para cá, montou um restaurante que se chamava-se Copacabana, onde hoje é em frente ao edifício Emisa, ali na rua Rio de Janeiro, onde é o Banco Santander, né? Ali tinha o bar, aquele bar ao ponto, né? Meu pai montou ali, junto com os saudoso Zezão, o restaurante Copacabana. Depois ali ele foi para a Toca do Leão, em frente ao fórum, que era uma portinha que as pessoas desciam, né? Isso lá para os idos de 1983, né? E depois dali meu pai serviu as pessoas na própria residência durante cerca de 6 meses. Depois é que ele veio aqui para o Bondinho, que é onde eu conheci o teu pai. Foi o auge da história do meu pai, né? Aliás, depois disso, meu pai passou 5 anos aqui na pizzaria, no Tiarone, que era conhecida dessa forma. Ele fez um negócio com o Toninho, que era de São Paulo, e o Toninho daqui de Poços, que era da Loki Look Video, e em sociedade com o Augusto, que era um cidadão de São Paulo. Compraram a pizzaria do meu pai. E meu pai montou o frango frito ali ao lado da igreja de São Benedito. Foi aí que eu entro na história. Exatamente. Foi Isso aí já era em 1900. Fried Chicken. Fried Chicken. Era uma franquia, né? E meu pai fez lá ao lado da igreja de São Benedito o restaurante Frango Frito Mucciarone. Ali permanecemos por cerca de 15 anos, né? Mas antes, um pouquinho disso, eu aí com cerca de 30 anos, né, resolvi trilhar o meu caminho, né, e sair da barra da calça da família para montar o meu negócio ali, que é hoje o Pietro Casa do Chopp. Desculpa falar o nome aqui do estabelecimento. Não, fica à vontade, fica à vontade. Então, nós estamos ali já há 15 anos, né? Então, a gente está na estrada aí, acho que trilhando direitinho, né? Com um trocadilho da palavra aí, as exigências, né? Os deveres que o direito dá ao consumidor, né? E a gente procura fazer as coisas corretas, porque segurar uma história no ramo há cerca de pouco mais de 40 anos, não é para qualquer um. Hoje nós temos um respeito muito grande, desculpa, professor Vanderlei, um respeito muito grande pelo senhor Walter Araújo, que tem uma casa em Poços de Caldas há 65 anos. Esteve comigo lá na rádio. Que é a Cantina do Araújo. Nós temos aqui a honra de ter a figura do Walter Araújo em Poços de Caldas, uma figura ímpar, extraordinária, extraordinária, super inteligente, e segurar um restaurante durante 65 anos não é para qualquer um, não. Talvez seja um dos mais antigos do país, tá? Então a nossa história não foi no mesmo restaurante, mas nós já temos aí trilhados mais de 40 anos no ramo da alimentação. Agora, Ricardo, as pessoas ligam para mim às vezes reclamando de abuso no uso da calçada. Essa semana mesmo tive uma reclamação lá de um restaurante aí que ocupou toda a calçada. Aí eu fui lá no restaurante, falei com o rapaz, pequenininho, coitado, gente humilde. Se a pessoa sai do passeio e vai na rua e é atropelado, para onde você acha que vai chegar essa conta? Para você que obriga você a ir para a rua. Passei para ele. Exatamente. Então isso aí você não tem problema, que você soube delimitar bem, eu já vi o teu estabelecimento ali. A gente procura estar à frente, né, a legislação, porque a legislação existe, ela nos permite a utilização da calçada, né, uma concessão de uso, que a gente paga por isso, né, pagamos por metro quadrado, existe uma legislação municipal que nos oferece as regras para essa utilização. Nós temos que deixar ao pedestre 1,30 m. Essa legislação ela foi muito bem discutida
à época, junto à Câmara Municipal, a qual nós temos um grande respeito, né? Foi discutida junto à Secretaria de Serviços Públicos, né, representada naquele período pelo chefe da fiscalização, o senhor Flávio Ortega, que nós temos um grande respeito também, né? A Associação Comercial participou, nós da Associação de Bares e Restaurantes e a Associação de Deficientes Físicos. Então foi uma legislação construída com a sociedade. À época, o vereador Tiago Cavelanha, que era à época, hoje é secretário de Planejamento, ele encabeçou essa questão aí, e o vereador Tiago, naquele período, ele falava o seguinte, falou, olha, talvez esta seja uma das poucas leis que conseguimos construir com os diversos segmentos que participam deste interesse público, né? Então, eu acho que foi uma lei muito bem amarrada, conseguimos aparar as arestas para que pudéssemos beneficiar, entre aspas, aí, tanto os estabelecimentos que utilizam as mesas na calçada, quanto ao pedestre, que é de quem a calçada, o dono da calçada é o pedestre. Mas todas as cidades no mundo fazem essa utilização, né? Eu acabo de chegar de São Paulo nesse final de semana, onde fui a um restaurante, em que, além da utilização da calçada, e que não havia essa medição, em São Paulo, a lei é um pouco diferente daqui, cada município legisla de forma diferente essa questão, né? Além da utilização com as mesas nas calçadas, ainda havia os parklets. Para quem não conhece esse termo, parklet é aquele equipamento que está ali em frente ao Café Âncora, na Rio Grande do Sul. É um tablado, né? É um tablado ali que tem, o pessoal vai se assenta. Então, o porquê disso aqui? Para beneficiar o lazer, né? A alimentação, o convívio entre as pessoas, que estamos no mundo hoje tão intrigado de violência. Então, quer dizer, há um ordenamento aí que faz, que dá o direito dos estabelecimentos utilizarem isso. Mas, infelizmente, nós temos aquelas pessoas que talvez por falta do conhecimento da legislação não respeitam a regra ou não fazem cumprir aquilo que devem fazer, né? Aí essa orientação a gente procura fazer, nós temos um grupo da ABRE, né, que é a Associação de Bares, Restaurantes e Similares de Poços de Caldas, da qual eu já estive como presidente. Hoje quem é presidente, quem preside a entidade é a Gina Remédio, que é proprietária do restaurante Pizza na Roça e agora do La Rosita. Ela hoje, a gente procura dar essa orientação, mas infelizmente nem todos fazem cumprir o direito. Ricardo, após as mensagens aí dos nossos colaboradores, o Dr. Carlos Camargo vai apresentar a pergunta dele, e eu quero lembrar o seguinte, que esse programa aqui vai ser transmitido também na Web Rádio Canção de Boiadeiro, onde o Ricardo vai estar concedendo entrevista também em dia não marcar e avisar vocês. Vamos às mensagens dos nossos colaboradores. Sofrendo muito negócio dentro da boca, na hora de comer, é um trabalho danado. Minha vida é muito complicada, entendeu? E tô cansado de sofrer, então eu fui em pé por causa disso. Minha vida mudou muito, graças a Deus. Agora eu posso sorrir à vontade. Com quem, Pomba? Estamos aqui recebendo hoje o Ricardo Mucciarone e o Carlos Camargo, num programa que, para lá de interessante, porque nós estamos tratando de assunto gostoso, como alimentação, e também com o seu entrosamento na área jurídica, porque é interessante também mostrar o campo da alimentação, mas o direito que se persegue, como ele acabou de explicar aí das cadeias na calçada. Doutor Carlos? Nós dissemos no início aqui do programa a respeito do Wildeu Pereira, que assumiu a Secretaria Municipal de Turismo. E nós sabemos que o Ricardo sabe mais do que nós, que hoje uma das maiores fontes de turismo no mundo, né, é o turismo gastronômico. Verdade, concordo com o senhor.
Concordo plenamente. Como um comerciante, um empresário no ramo da gastronomia, Ricardo, como é que você vê o encaixe de Poços de Caldas? Eu acredito, né, assim, falando por fora, que nós temos um turismo gastronômico aqui, pelo menos todo o pessoal da redondeza aqui, de Minas Gerais, né, da circunvizinhança com o estado de São Paulo, vem a Poços de Caldas e aqui almoça, janta, toma lanche e procura um restaurante agradável, com uma comida agradável, uma bebida agradável, para que possa ali passar o seu momento de confraternização, de passeio. Então, o turismo gastronômico é um dos maiores turismos do mundo no seu aspecto como empresário desta área gastronômica. Como é que você vê aí atualmente e o que pode esperar de Poços de Caldas nesse tipo de coisa? Dr. Carlos, a pergunta é muito pertinente porque nós estamos passando por um período turbulento na economia do país, na economia municipal, onde a gente tem o fechamento de diversas indústrias, né, ou a diminuição do seu quadro de funcionários, como é o caso de casos comerciais também. Da Alcoa, né, e tal. Então, é uma pergunta muito pertinente, porque o turismo, além de ser uma das maiores fontes do turismo, é uma fonte de receita e de renda enorme, né? O turismo participa do PIB mundial, né? Eu não estou a par agora dos números oficiais, porém, eu afirmo aqui que o turismo ele representa, tirando o armamento, tirando o tráfico de drogas. O turismo, ele representa, com certeza, que uma das 5 maiores fontes de renda mundial, gerando empregos, gerando riqueza, trocando culturas, né, conhecimentos. E o nosso turismo em Poços de Caldas, ele passa por um momento muito interessante. Eu queria aproveitar aqui o momento e saudar o Wildeu Pereira, diretor da TV Poços, que teve aí a honra de assumir a Secretaria de Turismo em Poços de Caldas, né? Eu acho que é um grande desafio, foi corajoso. Quero saudar aqui o ex-secretário de Turismo também, o Ricardo Fonseca, que fez também um belo trabalho, né? Deixou aí diretrizes para que o Wildeu pudesse assumir agora e dar uma oxigenação dentro da Secretaria. E eu queria deixar aqui o nosso carinho, o nosso respeito ao secretário de Turismo, Wildeu Pereira. E vai ter um grande desafio, viu, Wildeu? Você pode se preparar aí, mas nós estamos ao seu lado para apoiá-lo, né? Que com certeza você vai fazer um grande trabalho. Mas a questão dessa gastronomia com Poços de Caldas é uma coisa muito interessante, porque a nossa história, ela a raiz dela são as águas, né? Como todos nós sabemos, mas a alimentação, ela perpassa aí pela história. Nós temos aí nos livros, em um dos livros do Décio de Moraes, né, o saudoso Décio de Moraes, que nos deixou há pouco tempo aí, fotos do início do século XX, com mesas e cadeiras nas calçadas naquele período já. Então, naquela época. Já vem da história essa utilização das mesas, mas a alimentação ela faz parte da nossa raiz cultural, né? Agora, o interessante é que Poços de Caldas está aqui às bordas do estado de Minas Gerais. Minas Gerais é conhecida nacionalmente pela sua gastronomia, né? O queijo da canastra, né? A linguiça. Do cerro também, né? Do cerro, da canastra e tal. Então, tem o pão de queijo, que é conhecido mundialmente, né? É exportado para diversos países, o pão de queijo mineiro, né? A parte da gastronomia que utiliza os suínos, né? A carne de porco, né? O feijão tropeiro, né? O feijão tropeiro. Quem já não ouviu falar aí de carne na lata, né? Não, eu inclusive no tempo, na casa da minha avó tinha uma lata desse tamanho, que ela colocava lá dentro, punha lá dentro da gordura e usava dali, exatamente, né? E um dia foi lá no restaurante do teu pai mesmo, conversando com ele lá, ele me falou isso. Ele falou assim que a carne da lata vai ser o prato do dia aqui em Poços. E realmente ele acertou, porque todo mundo corre atrás disso. Então, por exemplo, tudo que eu vejo que é mais... Ele falou do parte suína, eu concordo. Porque eu sou fã da carne de porco, não devia, né? Quem não vai em um botequim, qualquer botequim na esquina aqui, onde a família está trabalhando, que não tem lá uma linguicinha... É verdade, que não tem um torresminho, que não tem lá uma costelinha de porco. Né? Então, a carne suína ela faz parte da nossa história. A utilização da carne suína é muito importante. E os turistas que vêm a Poços de Caldas, a primeira coisa que eles perguntam é o seguinte:
A primeira é onde é a Cantina do Araújo, porque as propagandas que ele faz na estrada, todo mundo quer chegar aqui e saber onde é a Cantina do Araújo. Mas ele merece, o Walter é um grande homem. Merece, eu estou aqui fazendo elogios ao Walter, porque eu tenho um grande respeito a ele, né? É um grande homem. Mas a segunda pergunta é, eu quero comer uma comida mineira. Quero comer uma comida mineira. E o interessante em Poços de Caldas é que a comida mineira faz parte do nosso dia a dia e a gente acaba não valorizando tanto. Concordo, é outra coisa, concordo com você, Ricardo. Você vai não dá o mesmo valor, né? Você tem filé parmegiana, você tem um peixe, você tem um frango, né? Você tem lá um contrafilé maravilhoso, uma picanha, né? Mas e a carninha, e a comida mineira? A gente não valoriza, Carlos. Talvez porque estejamos à borda de Minas Gerais, muito próximo a São Paulo. Então essa influência cultural paulista e paulistana acaba nos tornando uma mescla cultural gastronômica. Então isso faz com que a gente tenha uma mistura e que isso nos valoriza também, né? Mas o turismo é muito importante dentro do direito. Né? A gente tem legislações específicas também com relação a isso. Né? Acabamos de receber aí a nota A no turismo. Né? Por quê? Porque houve um engajamento da Secretaria de Turismo, né? Que fez determinados projetos que fez com que dentro do Ministério do Turismo, né, a cidade fosse aprovada com a categoria A. Em Minas Gerais são só 3 municípios como categoria A classificadas. E Poços de Caldas está inserido. Mas por quê? Porque desenvolveu um projeto dentro da legislação pertinente ao Ministério do Turismo para participar disso. Agora, a gastronomia ela é muito importante. É um dos segmentos, como o Dr. Carlos falou aqui, mais importantes do turismo. Quem não vai à França e não fala dos vinhos, o vinho faz parte da alimentação na Europa. A legislação europeia não trata o vinho como bebida alcoólica, e sim como alimento, faz parte da refeição. O que é correto. Quem já viajou à Europa sabe disso. A pessoa, ao invés de pedir um refrigerante, ele toma uma taça de vinho no almoço. Não é para se embriagar, né? Sim, para se alimentar. O vinho faz parte da alimentação. Ricardo, dentro do que você falou aí, eu fui em Andradas, fui fazer uma audiência em Andradas e fui almoçar no restaurante do Rio Branco. Sim. E quando eu cheguei lá, o doutor Carlos, o senhor acaba de sentar na mesa, primeiro que ele traz a carta que ele traz é de vinho. Eu achei interessante aquilo, porque eu não tinha nem olhado o que eu ia comer ainda e a carta de vinho já estava na minha frente. Porque o povo de Andradas aprendeu a desenvolver a riqueza deles. E Poços também soube fazer, como você falou aí, do feijão tropeiro. O doutor Carlos citou bem aí, que a pessoa, quando chega no restaurante, por exemplo, e eu notei isso aí que realmente acontece, é que a pessoa também olha a qualidade da comida antes de ele sentar lá. Exato. Você falou da placa que fica lá fora. Também acho interessante, porque eu olho antes de eu entrar. Claro. Então eu achei muito interessante, quero parabenizar, porque o teu restaurante tem e eu já estive lá, já vi. É uma legislação pertinente a respeito da questão da placa, né? Agora, o Dr. Vanderlei comentou aqui a respeito dos restaurantes em Andradas. Nós temos na nossa região hoje, a produção vitivinícola é muito forte. Isto, né? verdade. Então, nós temos hoje proprietários de fazendas que estão cultivando uvas viníferas e estão modificando a produtividade e a produção do vinho na nossa região. Antigamente produzia-se muito a uva Isabel, né? A folha de figo, né? Que ainda tem uma grande produção aqui. Porém, em alguns locais aqui, Espírito Santo do Pinhal, nós temos o pessoal de Três Corações, que é o Dr. Marcos, junto com o Murilo, que está desenvolvendo técnicas de podas invertidas para a produção de vinhos finos, né? E com um trabalho muito sério e correto da IPAMIG, né? Então, foi construída uma legislação específica. Para quem pensa que a gente está falando de comida, não, nós estamos falando de legislação em cima disso aqui também, né? Onde deu a oportunidade para essas pessoas produzirem e se adequarem à legislação e fazer um trabalho bacana dentro da gastronomia. Então, a regionalização, a valorização de produtos locais, como o nosso milho, nós temos a nossa pamonha, que é... Da Souza Lima, um encanto. Pois é, nós temos aqui a festa do milho, né? Então, hoje o turista que vem a Poços de Caldas, ele tem uma série de produtos que ele pode consumir que são regionais.
Nós temos hoje o desenvolvimento de uma área muito bacana, que são as choperias artesanais, né? A cerveja artesanal. É uma tendência de mercado no país. Temos um mercado para o crescimento nessa área enorme e precisamos de apoio da legislação para que a gente incentive esse crescimento dessa indústria, né? Nós tivemos agora no governo do estado uma audiência pública falando disso, para que a gente pudesse apoiar, porque Minas Gerais é o terceiro maior produtor de cerveja artesanal do país. Doutor Carlos, quero parabenizar o senhor. Podia parecer um contraditório, né? Programa de deveres e falar de gastronomia. Olha o quanto falamos de direito aqui hoje, além da gastronomia. E tem muito mais, né? Tem muito mais, né? Vamos ter repetir esse assunto na canção do boiadeiro. Doutor Carlos, parece que o Lucas já deu o sinal da tesourinha para nós lá. Então vamos embora? Infelizmente, né? Vamos Quando a embora. Conversa é boa, o tempo passa rápido, viu? Vamos começar a encerrar mesmo. Mas não falamos de nada. Mas nós vamos falar, você vai lá para a canção do boiadeiro, vamos aumentar o assunto lá. Seja bem-vindo aqui, um abraço a toda a família. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por vocês e para mim foi uma honra ter sido seu professor e é uma honra ser teu amigo. Olha, se hoje cheguei a esse ponto é porque eu tive grandes professores, grandes amigos, grandes pessoas que perpassaram pela minha vida, né? Eu tenho aqui um grande carinho e especial. O meu pai, tenho que falar dele, né? Meu pai minha base, ele é minha mãe. É o guru. Leide Correia, meu guru. Então eu quero deixar um abraço especial ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, à minha esposa, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho uma base que é meu pai e minha mãe, né? E eu tenho uma coluna vertebral que é a minha esposa, que é a Bárbara, né? Então a gente tem uma família de muito carinho, Poços Caldense, de muito respeito, e que amamos essa cidade e que temos um grande carinho pelos nossos amigos e os nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Foi aqui uma delícia de papo, né? Estamos aí. Muito gostoso. Muito Doutor Carlos, obrigado mais uma vez pela sua presença. Aliás, vamos agora convidar o Ideu Pereira para o próximo programa, né, doutor Carlos? Vai. Ou seja, assunto não vai faltar também. Né? Assunto não vai faltar também. Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos os telespectadores. Até a próxima. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres. E eu sou o Vanderlei de Mello.